Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 25. Capítulo de número 25 e o verso de número 14. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 25 e o verso de número 14. Todos encontraram? O telão não encontrou ainda. Vamos ler aqui que diz assim, ó. Os irmãos me ajudem na leitura, que a Bíblia está rasgada bem nesse. Por isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou-se na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez com eles contas. Então se aproximou que recebera 5 e trouxeram outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5 que granjeei. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Diga assim: entra no reino. Chegando também os que tinham recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Diga assim: no reino. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, conhecia-te que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando vieste receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil
nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tome o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é o nosso primeiro culto do ano, dia 2 de janeiro. Eu me lembro muito bem que no dia 2 de janeiro de 2013, eu estava recebendo uma Bíblia como esta nas mãos e uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser dirigente desta igreja. Hoje faz 9 anos desde aquele primeiro culto, aonde foi passada a responsabilidade, a função de pastor desta igreja em minhas mãos. Então, um dia muito especial e comemorativo para mim. Haja visto que, sendo o dia 2 também, nós estamos a um pouco mais de 24, 30 horas da virada do ano. E uma frase muito comum se ouvir na virada do ano é: ano novo, vida. Mas só tem vida nova na virada do ano quem nasce dia 1º de janeiro. Ou os nossos dias param de ser contados na virada do ano. Então o ano é novo, mas a vida é velha. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós, quando virar o ano, ou quando virou o ano, não mudarmos as nossas atitudes, não mudarmos a nossa maneira de enxergar a vida, não mudarmos a maneira de enfrentar as nossas lutas, o ano vai virar e a nossa vida vai continuar no mesmo marasmo que se encontra outra hora. Vai virar 1, vai virar 2, vai virar 3. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Não vai adiantar ir no mar e pular 7 ondas. Porque o ano vai ser novo, mas a vida vai continuar velha. Não vai adiantar, ou não adiantou também, passar a virada do ano todo de branco, simbolizando a paz. Não vai mudar nada. Se a atitude em favor de alguma coisa não ser diferente. Não adianta passar o ano com roupa amarela, dizendo que quer riqueza, se não mudar a atitude e continuar não sendo dizimista. Roubando a Deus, você acha que vai ser rico quando? Então, essas coisas, irmão, não tem função, não tem finalidade se nós não tivermos uma atitude diferente para com as coisas. Eu passei o ano de joelhos no chão e eu disse assim: eu estou pronto para viver o melhor ano da minha história. Eu estou pronto para mudar as minhas atitudes. Eu sei que o ano que passou, muita coisa me separou de Deus, muita coisa me separou do ministério, muita coisa me separou do chamado, mas esse ano eu quero. Aí eu ia falar para Deus assim: eu quero me colocar de pé, eu quero crescer, eu quero avançar. E Deus falou para mim assim: mas eu sempre quis que você fizesse isso. E a minha mão sempre esteve estendida do céu para a terra. É que às vezes a sua mão estava para baixo. Mas se você tiver a capacidade de levantar as suas mãos e segurar nas minhas, você não precisa nada, eu te coloco nos lugares. Eu faço na sua vida, eu faço na sua história, eu faço no seu ser. Então a minha atitude é olhar para os montes. A minha atitude é deixar de me encurvar e olhar para cima. E eu percebi que eu precisava de uma mudança no meu olhar. Eu preciso tirar o meu olhar dos problemas
e colocar o meu olhar naquele que tem a solução em suas mãos. Irmão, o anticristo não está preparando nada. Tira a visão do anticristo. Tire a sua visão do sistema. Para com isso. Estamos com medo agora porque logo o chip vai na mão. Estamos com medo que agora tem uma imagem da paz na ONU. O mundo está sendo preparado para o anticristo. Isso eu concordo. Mas que o anticristo está preparando, irmão, tira o olhar dele. Olhe para quem tem toda a força. Olhe para quem tem todo o controle. Olhe para quem tem todo o poder. Se ele opera, se ele tem a capacidade de fazer alguma coisa, se ele tem algum poder, o meu Deus, ele tem todo o poder. Se ele tem capacidade de fazer algo, ainda antes que houvesse dia, o meu Deus já era. Operando ele, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus? Então o nosso olhar não pode estar nas tragédias, na decepção, no mal. Nós precisamos olhar para Jesus, porque nele eu encontro segurança, nele eu encontro abrigo, nele eu encontro socorro, nele eu encontro renovo, nele eu encontro poder, nele eu encontro graça, nele eu encontro virtude. Nele eu posso ser cheio do Espírito Santo, nele eu posso ganhar novas vidas, nele eu sou mais do que vencedor. Essa é a estratégia do diabo, irmão. Tirar o nosso olhar, o nosso foco. Olha para o coronavírus. Vamos analisar a situação do coronavírus? Vamos. Começou como? A televisão em muitos canais colocando medo. Olha, surgiu uma doença aí que vai ser a mais terrível da história. E aí, todo dia, 24 horas por dia, o jornal colocando a gente para baixo. Foi ou não foi, irmão? Na nossa cidade aqui não tinha um caso. Não é que tinha alguém internado, não tinha um caso. A polícia passou na rua aqui, eu lembro, eu estava sentado ali fora. Entre todos para suas casas, não saia de casa, espalhando pânico. E o que aconteceu? Trancou em casa, a imunidade das pessoas despencou. E aí, o psicológico foi trabalhado. Muita gente, irmão, profetizou sua própria morte. Porque começou a dizer assim: se eu pegar, eu não aguento. Eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo, eu tenho problema com aquilo outro, eu tenho problema de pressão, eu tenho problema... Se eu pegar, eu não aguento. Olha, eu tenho que cuidar, porque se vir na minha casa, vai acabar com tudo. Sabe o que é isso? Profecia. Sua palavra tem poder. Tanto para o bem quanto para o mal. Outros dizendo assim: eu vou viver a minha vida. Se pegar, pegou. Se não pegar, pegou. Eu não estou dizendo que não é para se cuidar. Eu estou dizendo para que nós precisamos enfrentar o problema olhando para o céu. Olhando para Jesus. Ele cuida da sua noiva. Ele cuida da sua igreja. Ele cuida de você. Se for o seu momento de morrer, irmão, vai morrer. Se Jesus te chamar, vai ir. Mas se não for o seu momento, não vai ser uma enfermidade da terra, não vai ser o coronavírus, não vai ser uma gripe, não vai ser nada que vai tirar você do propósito que Deus tem. Porque maior do que tudo que acontece no mundo é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a unção de Deus. Mas o foco ficou na enfermidade. E o nosso foco precisa estar nele. A nossa essência precisa ser ele. Amém?
Por que eu estou dizendo isso? Porque no texto diz que Jesus está pregando sobre o reino, amém? No capítulo 25 ele fala da parábola das 10 virgens. E no verso 14 ele fala, semelhantemente também, ou de igual modo, ou seja, o reino dos céus é semelhante. Vocês entendem isso no texto comigo? Por isso também é semelhante a um homem que, partindo para fora da terra. Irmão, que homem é esse que partiu de fora para fora da terra? Ele não partiu de uma cidade para outra, ele partiu para fora da terra, amém? E quando ele parte para fora da terra, ele chamou os seus servos. Talvez vou narrar a cena para você dele, ele partindo para fora da terra. Ele chama os seus e diz assim, ó, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando ele estava falando, o seu corpo começou a flutuar. Apareceu 2 anjos na nuvem. E aí quando alguém pergunta alguma coisa, ele diz assim, ó, não fique preocupado. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele voltará uma vez. Aleluia. Então esse aqui que partiu para fora da terra é Jesus. Mas quando ele chama os seus servos, ele entrega os seus bens. Antes dele subir, ele disse assim, ó, eu não vou vos deixar órfão. Eu vou enviar para vocês o Consolador. E onde vocês estiverem, ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Ele chama os seus servos e entrega os seus talentos. A um ele entrega 5 talentos. A outro ele entrega 3 talentos. E a outro ele entrega 1 talento. Aí o texto diz assim, segundo a sua capacidade. Ou seja, aquele que tinha capacidade para cuidar de 5 talentos, ele entregou 5. Aquele que tinha capacidade para cuidar de 3 talentos, ele entregou. Aquele que tinha capacidade para cuidar de 1 talento, ele entregou. E por que é que se ele entrega segundo a capacidade que nós temos, porque tem hora que nós chegamos diante de Deus e dizemos, o fardo está pesado demais. A luta está intensa demais. A dor está intensa demais. O chamado está pesando. Eu tenho uma palavra de Deus. Ele deu uma justa medida para você. Uma carga que você pode suportar. Uma luta que você pode suportar. Uma dificuldade que você pode suportar. É por isso que eu convido essa igreja esta noite. Levantar a sua cabeça e dizer, eu posso, eu consigo, eu vou. Por minhas forças não. Porque até aqui o Senhor me sustentou. E daqui para frente não vai ser diferente. Ele está comigo todos os dias. Aleluia. Você é capaz. Coloque a sua mão para frente assim. Porque este propósito que Deus colocou na sua vida, você é capaz de vencer com ele. Esta bênção, esta vitória que Deus colocou sobre você, você é capaz. Ei, o ministério que Deus colocou, seja para cantar, seja para pregar, seja para abrir culto, seja para visitar, seja para cuidar da porta, seja para cuidar das cadeiras, você é capaz.
Pastor, como que você sabe que eu sou capaz? Porque se Ele colocou você para fazer, e Ele deu o talento para você, Ele deu segundo a sua capacidade. Você é capaz. Só que um detalhe: o resultado do mundo não é resultado para Deus. O resultado para o mundo não é o resultado para Deus. Aleluia. Como assim, pastor? O que o mundo tem por resultado? Fama. Qual que é o resultado do mundo? Vamos trazer para dentro da igreja. O meu sonho, um dia eu vou pregar nos Gideões. Multidão, apogeu, glamour, glória, o nome soprado. Aí quando eu venho para a Bíblia, esse não é o resultado que Deus espera de mim. Qual é o resultado que Deus espera de mim? Uma alma para Ele vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que pregar num estádio cheio, vale mais do que viajar para todos os... Uma alma, uma só, para Ele já é um grande resultado. Qual é o resultado? Que você está esperando? O reconhecimento terreno? O reconhecimento dos homens? O reconhecimento da terra? Ou você está esperando o reconhecimento que vem do céu? Se for do céu, irmão, a gente até tem ele por tardio, mas ele nem tarda e nem falha. No momento certo ele virá. Só permaneça fazendo aquilo que Deus te colocou nas mãos para fazer. O que recebeu 5 talentos, granjeou, batalhou, negociou, fomentou, fez barulho, arrumou um jeito, trouxe mais 5. O que recebera 3, granjeou, batalhou, trabalhou e trouxe mais 2. É o que recebera 2, trouxe mais 2. Resultado igual. Amém? O resultado não foi igual? Os 2 não foram o dobro? Sim ou não? O que recebera 1, primeiro ele fugiu. Mas o que recebera 1 foi, se escondeu, fugiu, saiu, abandonou, deixou para trás, se foi. Ele não batalhou, ele não granjeou, ele não tentou, ele foi. Simplesmente foi. O texto diz que ele cavou na terra. Tem como os pedreiros daqui, você fazer um buraco na terra sem se prostrar? Com enxadão. Sem fazer assim, ó. Tem, ó. Sem dobrar não tem. Com a picareta. E cá. Só Cabral, mas se for até no final tem que... Ou seja, ele foi e se prostrou. Sim ou não? Se rendeu. Se rendeu à circunstância. Se rendeu ao momento. Se rendeu à tempestade. Mas deixa eu falar para você, não se renda durante a sua noite, porque a noite pode ser longa, o choro pode ser triste, mas a noite passa, a luta passa, a dificuldade passa.
passa, a dor vai embora, o luto se vai, a esperança brilha mais uma vez. Não vai embora, não cave, não se proste, espere o momento certo para se levantar, para se colocar de pé de novo. Deus vai dar uma nova chance, uma nova oportunidade, Ele vai brilhar o sol novamente. Ora malama calabachei, derele mandai alabandara labahai. Ele foi, cavou. Irmão, outra coisa de quem cava, 90% das pessoas que abrem um buraco, elas se sujam. É muito raro, olha só, tem que ser excelente servente para fazer um serviço de cavucar um buraco e não se sujar. É ou não é, irmão? Pelo menos a mão vai se sujar. Vai ou não vai? É isso. Quem larga o ministério por causa do momento para cavar buraco, acaba se sujando, se envolvendo com terra, se envolvendo com esse mundo, se envolvendo com embaraço, se envolvendo com coisas terrenas. Quem abandona o chamado, ele abre espaço para o pecado, porque o que fortalece um ministro é a mensagem que ele prega. Que fortalece alguém que canta é a preparação para o louvor. O que fortalece alguém que vem para a igreja é estar na igreja. Quando você deixa isso, você pode começar servindo a Deus em casa. Fique em casa, o Fique em Casa impregnou até nos irmãos da igreja. Não é porque eu faço uma live aqui que você não tem que ir na sua igreja. Vai na sua igreja, procure o seu pastor, procure alguém, procure um aconselhamento, sirva a Deus. Mas as pessoas se afastam do ministério e o final acaba se sujando, porque a glória de Deus, irmão, vai se retirando da pessoa. Quanto mais distante do chamado você está, mais longe da glória, mais perto dos pecados. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vou dizer, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vou dizer uma coisa aqui, a chama do chamado está soprando aqui dentro desta casa esta noite, está dizendo assim: antes que a última lâmpada se apague, eu estou trazendo vida aos ministros para granjear, para trabalhar, para se envolver, para conquistar. Aleluia. Se prontifique a olhar para o céu, porque quem cava olha para baixo. Deixa eu ver o tamanho do buraco. 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, 3 metros. Olhando para baixo, ele cavou. E olha só, e muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, meu Deus, e fez com eles contas. Sabe o que é isso? Tribunal de Cristo. Ele não foi. Da mesma maneira que ele foi, ele não vai voltar. E ele vai voltar para um acerto de contas. Olha um detalhe. Ele era senhor daquele que tinha 5. Ele era o senhor daquele que tinha 2. Mas ele também era senhor daquele que tinha 1. É ou não era? E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos. Ou seja, trazendo para nós aqui,
todos eles haviam reconhecido o Senhor como seu Senhor. O que tinha 5 se aproximou. Todos antes devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele apareceu com os 5 numa mão. E ele disse assim: Senhor, o Senhor me deste 5. Está aqui os 5 do Senhor, mas tem uma coisa. Com esses 5 talentos que o Senhor me deu, eu granjeei aqui mais 5. Toma, eu tenho 10 talentos para entregar. Servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Aí eu imagino assim uma porta bonita, uma porta de fogo assim, a minha imaginação, tá? Uma porta de fogo com uma tramela, sabe aquele negócio que entra, a minha imaginação, aquele negócio que entra na circular, que você roda ela assim, como é que é o nome daquilo lá? Aquela roda da circular assim, do ônibus que você roda para acreditar a passagem. Em Londrina tem aquela catraca, isso. Entra no gozo do seu Senhor, uma catraca de fogo assim. E ele entra, e aquela catraca vai se abrindo. O fogo que está ali se junta com o fogo que está dentro dele, porque ele é um ministro. E ele entra para a entrada do paraíso assim, para as mansões celestes. E ele entra cantando, regozijando. Ele dizendo assim: glória a Deus, eu fui fiel no pouco, Deus me honrou agora. Agora eu estou na alegria, eu estou no reino. Eu estou aqui, olha para mim, eu estou no reino. Olha para mim, foi difícil na terra, eu consegui, Deus foi na minha vida, glória a Deus. E ele vai entrando. E quando ele vai entrando, o que granjeou 5, o que granjeou 2, está terminando a conversa. E ele ouve de lá assim um amigo dele dizendo assim, o próprio Jesus falando para ele assim: eu te dei 2, você granjeou também mais 2, me entregou os 4. Entra também, tu foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Quando ele vai entrando na catraca assim, o que está lá dentro está dizendo assim: serviu a Deus comigo na mesma igreja, no mesmo ministério. Olha lá, está entrando mais um que Deus reservou para o reino. Olha para ele, olha para ele. E ele está entrando lá, pulando e dançando na presença de Deus, falando assim: glória a Deus, eu estou entrando. Ah, aleluia, aleluia, Deus foi comigo. Na terra foi difícil, mas olha só a maravilha. Quando ele está entrando para o lado de dentro, eles olham de lá, aparece o que tinha 1 talento. E o que tinha 1 talento, ele aparece e fala assim: Senhor, está aqui o seu talento. Eu sei que o Senhor é um homem muito duro, que colhe onde não semeaste, que espalha onde não ajuntaste. Eu tive medo e fui, escondi, deixei para trás. Os outros estão lá assim, ó, olhando. De repente eles ouvem uma sentença: servo mau e negligente, fostes infiel, meu Deus, fostes infiel. Tu sabias que eu sou um homem duro, que faço tudo isso que você falou, que espalha onde não ajuntei, que colha onde não semei. Por que então não pegou o meu talento e colocou pelo menos no banco? Afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Eu não te conheço. Vou te lançar agora nas trevas exteriores. Olha os outros lá, os outros 2. Servimos a Deus na mesma igreja. Tivemos o mesmo pastor. Estávamos no mesmo local, na mesma cidade, as mesmas oportunidades.
Por que será que este não entrou? Era amigo nosso. Porque deixou o propósito para trás. Porque não trabalhou o chamado. Eu encerro no início. O ano só vai ser diferente se a nossa atitude for diferente. O ano só vai ser melhor se a nossa visão de futuro ser uma visão melhor. Se coloque em pé comigo. Tirai-lhe, pois, o talento. Dai-o ao que tem 10. Porque o que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Entregou a vida para Jesus, irmão? Não está resolvido, não. O que está resolvido é o Espírito. O Espírito está pronto já. Mas só o propósito cumprido é que vai abrir a possibilidade do reino do céu na nossa vida. Então eu quero convidar você esse ano a trabalhar mais, a se dedicar mais. Eu me incluo no pacote, a buscar mais a Deus, porque o patrão sempre parece que está longe, sempre parece que está longe. Mas ele nunca deixou de observar os servos. Irmão, qualquer empresa, se o encarregado falar assim, ó, eu vou na cidade, eu vou em tal lugar e vou voltar 5 horas. Qualquer empresa tem trabalhador que relaxa. E ele vai voltar a fazer as atividades dele 4h30. Porque sabe que 5 horas o patrão vai voltar. Ou se está fazendo, está fazendo assim, com mais conversa, com menos compromisso. Porque sabe que ele não está perto ali. Mas eu tenho uma coisa para dizer. O nosso Senhor, nosso patrão, Ele está no céu. Mas tem uma câmara chamada Espírito Santo que está conosco todos os dias. Sabe lá quando você deita na cama, a câmera está ligada em você. Sabe lá quando você falou aquela palavra que não devia, a câmera estava filmando lá, ó. E foi sem pi, tá? Sem o pi. Saiu tudo no ouvido da câmera. E pior, no coração do Espírito Santo. Saiu lá. Ele está observando. Só que eu não quero colocar medo, não. Só quero dizer que da mesma maneira que ele está observando que tem alguém sendo mau servo, negligente, ele está olhando para dentro de alguns aqui e está dizendo assim, ó, conheço o seu esforço, eu sei do seu sacrifício, eu sei que a luta para você não tem sido nada fácil, mas você tem lutado para não negar o meu nome. Eu vou dizer algo para você, vai ter uma bela recompensa, permaneça firme. Firme.
firme. Glória a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus?